Senhoras e senhores, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso Papo de Trading. Hoje temos um convidado especial, grande amigo meu, Mário Stênico. E ele vai tratar de um assunto que, se a gente fosse dividir o trading em um corpo, estaríamos falando do cérebro do trading. E Mário, vamos bater um papo aqui sobre research, inteligência de mercado no commodity trading. Mas antes de a gente falar sobre o nosso tema principal, gostaria que você se apresentasse para a turma te conhecer e um pouco da tua trajetória, como que você chegou até aqui. Bom, pessoal, primeiro, obrigado pelo convite, falar aqui no Papo de Trading. Espero que o nosso papo ajude a todos aí que estão assistindo. Bom, acho que um pouco da minha trajetória, né? Aliás, me apresentar um pouco. Meu nome é Mário, então tenho quase 35 anos. Trabalho no mercado de commodities desde os meus 19 anos. E eu trabalho na função de trading especificamente desde os meus 22 anos. Então já tem um longo período. Passei por diversas commodities que a gente chama de soft commodities, commodities de grãos, commodities de energia, mercado de biofuels. E é um mercado muito rico. E é engraçado que no final do dia todos esses mercados convergem ao mesmo princípio. E acho que esse é um pouco do que me formou na carreira. Inclusive, acho que é um ponto bem legal para a gente ir abordando aqui durante a nossa conversa. E aí, trazendo um pouco da minha trajetória, né? Ela é curiosa. Eu comecei na área financeira. Eu gostava muito de lidar com número e também gostava muito de lidar com negociações. Então, comecei jovem, trabalhando no setor de papel e celulose. Olhava a área de crédito, olhava análise, fui olhar operações de tesouraria. E eu gostava muito de negociar com banco, por exemplo. E aí, enfim, acabei entrando em programas de trainee, focados em trading. E esse programa de trainee, na realidade, até na época eu tinha prestado para M&A. Eu gostava tanto de análise, número, área financeira, eu nem conhecia muito do trading. Só que eu gostava tanto dessa questão de negociação e análise. Foi o próprio RH da empresa que me fez uma alocação inesperada para o mercado de trading e, curiosamente, o RH acertou. Foi onde eu me achei na minha carreira e também na minha vida. Então, enfim, esse é um pouquinho aí de como eu comecei essa trajetória. E desde que eu comecei no trade, nunca mais saí. Só basicamente foi fazendo uma mudança de produtos desde então. Eu não sabia dessa curiosidade aí do M&A. Talvez venha daí a base mais analítica, né? Mas uma curiosidade minha, você começou com um trainee, aí foi um híbrido de trading e research. E aí na tua carreira aí você foi se desenvolvendo e tudo mais. Mas o que fez você falar o seguinte: eu quero ser head de research, eu quero ser uma referência no research, né? O que te atrai, né, nesse lado específico do corpo de trading? Do corpo. O que você gostou mais do cérebro? Cara, isso é curioso, né? Eu fiz toda a base para virar trader e virei trader de dia a dia. Então, tinha aquele dia a dia frenético de, basicamente, 2 telefones, um em cada orelha, mercados futuros, fazendo ordem de câmbio, fazendo ordem de futuro, fechando a originação, fechando a venda. Aquela loucura que você não conseguia nem levantar da mesa. E negociação o dia inteiro, hedge, você conseguia levantar ali só basicamente na hora que o mercado fechava. E aí você ia fazer a posição para poder ir embora, né? Só que eu sempre, até durante o trainee que você vai rodando, né? Acho que o legal do trade é que primeiro você tem que rodar toda a estrutura, né? Você tem que conhecer muito da qualidade do produto, você tem que conhecer como é que funciona toda a execução, toda a parte administrativa, desde o contrato até a parte da hora de sua exportação, receber o dinheiro, execução como um todo. Só que existia uma coisa que eu gostava demais naquela época, que era justamente pensar qual que era o próximo trading. Qual que era a próxima posição que a gente poderia tomar? O que diferente a gente podia fazer? E aí, existia uma pessoa na empresa que eu trabalhava, que ele era o head global de research. E o que eu admirava muito nele é que, eu fazia um produto, né? Na época eu fazia café. Eu fazia café Robusta Brasil. Essa pessoa, que eu me inspirei muito, ele olhava todos os livros do mundo inteiro e todas as qualidades. É como se ele pudesse ajudar
a tomar as decisões em todos os livros, em todos os locais. E eu tava ali basicamente treinando um livro. E ele fazia todos, do mundo todo. Eu olhava assim, eu falei como se fosse um jogo, né? Eu não sei se, por um lado, talvez meio nerd, meu, assim. Mas é como se ele detinha conhecimento sobre o tabuleiro inteiro. Isso, por um lado, me gerava aquela inveja do bem, sabe? Eu queria conseguir fazer isso. Sair um pouco do caos e olhar a guerra do lado de fora, né? Exato. Você podia, ele basicamente ele tava munindo a guerra em todos os traders, em todas as origens, em todas as qualidades dos produtos. E ele tava como um grande estrategista do todo. Então, isso é uma coisa que me inspirava muito. E aí, dentro dessa trajetória, eu tava sempre tentando estar em contato com ele. Mostrar que eu também conseguia pensar não só no meu produto, mas no tabuleiro também. Então, eu acho que esse foi um ponto para mim de inspiração muito grande. Então, é que você falou esse negócio do cérebro, né? Acho que é interessante essa questão do research e do trade, porque eles estão conectos, né? Eles estão conectos o tempo todo. Então, você fazer o research não é você querer estar de fora da pancadaria do dia a dia, mas é querer você estar dentro de várias pancadarias de vários dia a dia, ajudando na direção daquilo. Não sei se é uma visão um pouco holística do negócio, mas... Perfeito. Depois a gente vai tocar um pouco num ponto que você falou assim de olhar o tabuleiro e tudo mais. Cada empresa, ela adota a área de inteligência de mercado, de research, de uma forma, às vezes, diferente. Sim. E aí, obviamente, a gente pode ter a nossa opinião do que é o ideal. Inclusive, tem empresas que o trading faz parte do research. E outras empresas, o trading, ele é mais cliente do research. E existe ali um trabalho simbiótico. Mas, antes de a gente chegar lá, eu queria que você também já entrasse na área, né? E falasse o que é essa área, né? De modo geral. O que é o research no commodity trading? E acho até interessante você tocar nesse ponto, né? O que é o research no commodity trading em vários tipos de setores, né? Então, assim, essa resposta, ela não existe uma única verdade, né? Existem várias verdades, né? E eu vivenciei, basicamente, 3 delas, né? Então, assim, acho que, primeiro, de uma forma geral, ela é uma área que ajuda como um suporte, como uma ajuda de você dar uma visão para as próximas decisões que vamos fazer na empresa. Acho interessante que a área de research ela não vai dar para o trader exatamente o preço exato que ele vai vender. Existe uma linda, vamos dizer, uma linda batalha no dia a dia daquela briga entre o bid e o ask, né? E ao mesmo tempo, sendo que você entra numa batalha, tem tanta informação ali que você consegue coletar, né? Com a contraparte para justamente buscar a informação. O bid, para quem não sabe, tá? Só traduzindo aqui, é o preço que o comprador quer comprar, o ask é o que o vendedor quer vender. Desculpa. Não, perfeito. Terminologias, às vezes, eu gosto de esclarecer pro ouvinte. Exatamente. Mas, então, assim, muitas vezes é iluminar o caminho para onde o mercado está indo, onde o preço está indo, né? Então, eu acho que o research em várias funções, em vários tipos de companhia e em realidades de negócio, ele tem essa grande missão. E, naturalmente, para mim, né? Eu acabo sempre tendo, talvez, mais sucesso na cadeira ou até mais prazer no dia a dia quando você consegue estar mais próximo, de fato, da tomada de decisão. Quando você sente que você realmente conseguiu ajudar, de fato, na compra, na venda, na precificação. Então, quanto mais perto você realmente sente que você conseguiu ajudar, que você conseguiu dar o melhor caminho, obviamente, não só de sair um negócio, mas você vê que aquele negócio você comprou no momento certo, você vendeu no momento certo, e você leva esse accountability, né? Naquela posição, você tem certeza que você está acertando a direção do mercado 80%, 90% das vezes. Então, para mim, esse é o melhor sentimento que fica, independente do produto, independente da carteira. Perfeito. Ou seja, você acredita mais no research que é central na decisão do que acessório, né? Sim, sim. Porque muitas vezes um research acessório, ele é um acessório, ele pode ser ou não ser usado. E, assim, existem empresas, existem realidades que, de fato, ele é acessório. Agora, acho que a grande mágica do trade, quando ele realmente se torna um pouco elementar dentro do corpo, é quando ele consegue estar mais perto.